Graça e paz, amados. Amém? Sim, meu Deus. Amém? Amém. Oh, louvado. Eu sou filho de Deus. Você tem condição de afirmar isso? Você falaria isso em alta voz hoje? Quero ouvir. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou filho de Deus. Querido, isso tem uma implicação muito grande na sua vida. Sabe qual é? A certeza de que você não está mais sozinho. A certeza de que, seja qual for a situação em que você se encontra, o Senhor está com você. O Senhor cuida de você. Então, gente, isso é importante, nós precisamos entender isso para as nossas vidas. A palavra de Deus hoje, para cada um de nós, está intimamente ligada com essa afirmação. Nós vamos ver a ação de Deus na vida de um paralítico, que foi curado pelo Senhor. Mas existem implicações na vida dele, que vão nortear a nossa existência. Coisas que aconteceram no contexto da história, na vida daquele homem, que precisam estar presentes nas nossas vidas. Por quê? Eu digo abertamente, eu sou filho de Deus, e eu preciso estar sempre pronto e preparado para desfrutar disso. Prestaram atenção? Para desfrutar disso. O fato de eu ser filho de Deus implica na presença dele na minha vida em todo e qualquer momento. Já parou para pensar nisso, querido? Quanto é bom. Carlinhos fez uma observação que nós fizemos de manhã, e ele acabou fazendo agora também, com relação a, às vezes, eu estou triste, abatido, cabisbaixo, parece que nada está dando certo, parece que o mundo fugiu da minha presença, parece que eu estou no buraco mais fundo, no lugar mais escuro, mas o Senhor está comigo, porque eu sou filho de Deus. Já parou para pensar nisso? Querido, nada pode abater a sua vida, nada pode destruir na sua vida a certeza de que Deus te ama e de que Ele cuida de você. Vou pedir para nós abrirmos as nossas Bíblias, nós vamos projetar aqui, você vai poder acompanhar comigo, João 5, de 1 a 9. Esse texto fala da cura do paralítico no tanque de Betesda. Ele estava ao lado do tanque, mas ele não precisou entrar no tanque para que o Senhor agisse na vida dele. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu, preste atenção na resposta dele: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, ele pegou a sua maca e começou a andar, uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, só isso. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque é na tua presença que nós estamos e o Senhor está sempre conosco, cuidando de nós. Obrigado a Deus, porque até aqui nós podemos louvar ao Senhor, nós podemos conversar com o Senhor, abrindo o nosso coração e colocando diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas vitórias, as nossas derrotas, porque nós confiamos no Senhor.
Agora, ó Deus, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que a Tua palavra seja viva e eficaz em cada um de nós. Que nesta noite, um milagre também aconteça nas nossas vidas, para que nesta noite, nós sejamos transformados pela Tua palavra, e que nós saiamos daqui, diferente de como entramos, certos de que o Senhor está conosco. Amém. A vida, a circunstância daquele paralítico nos ensina algumas coisas que vão ser fundamentais para a nossa caminhada com o Senhor. Convido você a prestar atenção em cada detalhe, em cada momento, em cada situação que nós estivermos abordando essa palavra. Quando você olhar para a ação de Deus na vida daquele homem, quando você olhar para a vida dele, que nós vamos detalhar um pouquinho, você vai entender que, diferente da paralisia, nós somos iguais a ele. Temos as mesmas necessidades, temos os mesmos problemas, passamos pelas mesmas lutas. Você vai entender que a vida daquele homem não é muito diferente da sua. Se hoje você está entristecido, cabisbaixo, preocupado, cansado, pensando às vezes deixar de lado algumas coisas que você tinha que fazer, com vontade de, desculpa a expressão, chutar o balde, se é isso que você entende, eu quero largar tudo. Olhe para a vida desse paralítico. Durante 38 anos, ele buscou a ação de Deus na vida dele. Durante 38 anos, ele ficou ao lado daquele tanque, aonde ele sabia que ali havia uma oportunidade de mudança de vida. Durante 38 anos, a cada mover daquela água, o seu coração se enchia de esperança, de que ele pudesse ser o primeiro e ser transformado naquele momento. O ponto principal na vida daquele homem é de que ele nunca desistiu. Por que você vai desistir, se você é filho de Deus? Por que você vai se entristecer? Por que você vai andar cabisbaixo? Por que você vai se sentir abandonado, se o Senhor está contigo em todo e qualquer momento? Aquele homem não tinha essa certeza, ele via apenas uma esperança no mover daquela água, daquele tanque, e durante 38 anos aquele homem esteve ali presente. E o mais importante em todo esse processo, a cura que ele sempre quis, que ele tanto buscou, ele não encontrou naquele tanque, mas ele encontrou na fé que ele tinha, de que alguém poderia mover aquela água, e ele seria transformado. Ele talvez não tivesse certeza ou tivesse noção de quem era Jesus Cristo, mas ele sabia que existia uma força, um ser supremo, que mandava um anjo naquele lugar e movia as águas. E a experiência de encontro daquele homem com o Senhor transformou a vida dele de uma forma tremenda. Ele foi curado e os seus pecados perdoados. Queridos, vamos olhar para aquele paralítico à beira do tanque. Vamos olhar alguns detalhes importantes na vida dele. Estava acontecendo em Jerusalém uma festa. Ninguém sabe ao certo que festa era aquela, mas havia uma festa. E em determinado momento, Jesus vai a Jerusalém, onde existiam pelo menos 10 entradas. 10 entradas na cidade de Jerusalém. E o Senhor entra exatamente por onde? Pela porta aonde o paralítico se encontrava. O Senhor já sabia da presença dele ali, sabia que havia um propósito dele estar ali, e nesse momento, está se cumprindo na vida daquele paralítico, o propósito de Deus para a vida dele,
e para a vida daqueles que estavam ao redor. O verso 1 diz o seguinte, 5:1 diz o seguinte: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas. Ele estava entrando naquela cidade, gente, porque havia um propósito, algo havia de acontecer para que o ensinamento, o poder de Deus fosse derramado na vida de todos aqueles que estavam ali. O instrumento daquela ação era o paralítico, aquele homem que há 38 anos estava ali, que há 38 anos esperava por um milagre, que há 38 anos a sua fé o mantinha vivo, forte, na esperança de que algo maravilhoso pudesse acontecer na sua vida. O Senhor entra pela porta das ovelhas, dá de frente com o tanque. O tanque, ele tinha 5 entradas, e cada uma dessa entrada tinha um espaço que a gente chama hoje de alpendre, uma varanda, aonde essas pessoas ficavam. E o mais interessante, se você parar para olhar nessa situação, o Senhor entra pela porta das ovelhas e acessa justamente o espaço aonde aquele homem estava. O texto é claro, haviam ali muitos paralíticos, cegos, doentes, pessoas com as diversas necessidades. Muitas pessoas estavam ali necessitando. Mas nesse momento, nessa situação, nessa exata situação, momento da palavra de Deus, o Senhor entra ali para que ele pudesse estar diante da necessidade daquele homem. Querido, você já parou para pensar que assim como aquele paralítico, o Senhor sempre está olhando para você, Ele sempre está traçando os caminhos para estar diante de você, porque Ele sabe da sua luta, porque Ele sabe da sua necessidade, porque Ele quer olhar para você e falar assim: olha, eu estou atento àquilo que você precisa. Descanse, tenha paz, tenha tranquilidade. Foi através dessa entrada do Senhor por essa porta, para estar diante daquele homem, que o amor de Deus foi revelado, o poder de Deus foi derramado. A história daquele homem começa a mudar naquele momento. Já parou para pensar nisso, querido? O que era o tanque de Betesda? O tanque nada mais é que era como se fosse uma piscina pequena, rodeada de espaços, 5 espaços com 5 acessos, onde todas aquelas pessoas entrariam ali quando a água fosse movimentada, e apenas o primeiro que entrasse naquela água seria transformada pelo poder, derramado ali pelo anjo. Parou para pensar o que o texto diz em João 5, 2 e 3? Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. O 3, ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento das águas. Ele não era o único, mas era um deles. Ele não era o único, mas também talvez fosse um dos que tinha mais dificuldades. Ele não era o único, mas o Senhor o conhecia, e o Senhor vai ao seu encontro. O verso 4 diz o seguinte: pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Gente, imagina aquilo ali, você durante 38 anos, ao redor de um tanque, esperando uma oportunidade para obter uma bênção, ser restaurado, modificado na sua vida.
Como é que você está hoje, diante do tanque do Senhor? Como é que você tem vivido a sua vida, diante das oportunidades que o Senhor tem colocado para você? Eu acho que aquele homem de vez em quando resmungava assim, eu acho que ele murmurava assim, mas a sua fé, naquilo que ele viu acontecer, a sua fé, no milagre que poderia ser derramado sobre a vida dele, o tornou persistente, o tornou firme, forte no seu objetivo. Quantas vezes nós temos descansado no Senhor e esperado nele aquilo que ele tem preparado para cada um de nós? Quantas vezes nós confiamos no Senhor a ponto de esperar um dia, um mês, um ano, para desfrutar das bênçãos do Senhor? Talvez se a gente tivesse a oportunidade, alguns aqui teriam a oportunidade de falar assim: Luizinho, eu espero por uma bênção do Senhor há 20 anos. Eu espero da bênção do Senhor durante 15 anos. Como vai sua fé, meu amado? Firme no Senhor? Amém. Tenha certeza que no tempo certo o Senhor vai agir na sua vida. No tempo certo, a promessa dele se cumprirá na sua vida. No tempo certo, o milagre do Senhor será restaurado e derramado sobre a sua vida. Aprenda a ser persistente. Aprenda a confiar no Senhor. A situação do paralítico era muito complicada. Ao olharmos para o verso 5, nós encontramos a seguinte afirmação: um dos homens estava doente havia 38 anos. E aí eu quero olhar com vocês um detalhe. O texto não diz que aquele homem tinha 38 anos. O texto diz que aquele homem estava doente há 38 anos. Vamos fazer uma continha simples? Que esse homem tenha sido uma criança saudável, cresceu, foi criado, brincou com todas as crianças, e em um determinado momento, num dado situação da sua vida, uma enfermidade se acometeu sobre a vida dele, e ele ficou paralítico. Imagine você, esse homem, essa criança com 10 anos, ficou acometido com essa doença. Se ele estava ali há 38, ele tinha 48 anos. Uma vida inteira pela frente ainda, gente. Mas ele permaneceu ali. Ele tinha experimentado o que é ser saudável. E durante 38 anos o desejo do seu coração foi que algo acontecesse na sua vida. E eu vou tornar a dizer um fato importante, que você não pode se esquecer. Ele não conhecia Jesus Cristo. Jesus Cristo começava o seu ministério. Ele estava naqueles 3 anos de trabalho, de milagres. Então o Senhor começava a ser apresentado com a humanidade naquela situação. Talvez ele sabia do anjo, sabia que algo acontecia, mas não conhecia o Senhor. Mas ele cria que aquele lugar era um lugar de milagre, e que aquele lugar poderia mudar a sua vida. Diferente de cada um de nós, que não precisamos de um ponto específico, de um local específico. A ação do Senhor na minha e na sua vida acontece em qualquer lugar. Esteja você aonde estiver, nós precisamos crer nisso, nós precisamos confiar nisso. Eu já disse isso, vou dizer de novo para você. Um dia, um mês, um ano, talvez a gente consiga esperar com naturalidade. Começa a passar de um ano, começa a ficar difícil. Será que realmente é isso que eu quero? É isso que vai acontecer? É isso que o Senhor tem preparado para mim? É isso que o Senhor está preparando para mim? A sua fé, a sua relação com o Senhor
vai trazer a você o entendimento. Quando você se relaciona com o Senhor, quando você se apresenta ao Senhor, quando você tem intimidade com o Senhor, Ele trabalha no seu coração, e a certeza de que o melhor do Senhor vai ser derramado na sua vida, está presente em todo e qualquer momento. Você não pode duvidar, você não pode esquecer, você não pode deixar de lado a certeza de que o Senhor vai operar na sua vida. Você está disposto a esperar o que o Senhor tem preparado para você? Você está disposto a confiar no Senhor de tal forma de que você descanse nele? Durante 38 anos, aquele homem esteve sentado, deitado. O texto fala que ele pega a sua maca, né? Então vamos entender que ele estava sentado ou deitado naquele lugar que ele ficava. Durante 38 anos, aquele homem praticamente não saiu daquela saleta onde ele estava, daquela varanda onde ele estava, esperando uma oportunidade. Durante 38 anos, ele foi fiel à sua fé e se manteve ali presente. E nós, queridos, muitas vezes com 1 semana, 2 semanas, nós murmuramos, nós resmungamos. Quantas vezes nós não maldizemos a situação em que nós estamos passando? Lembre-se de uma coisa muito importante na sua vida e na minha vida. O Senhor tem um propósito para você. O Senhor sabe o que é bom para você, mas Ele espera que você o convide para estar na sua vida trabalhando. Ele espera que você dê liberdade a Ele para entrar e fazer morada no seu coração, a ponto de gerenciar a sua vida, trazendo a você o que é de bom e de melhor. Já parou para pensar nessa realidade, nessa afirmação? O Senhor tem para você o que é de bom e o que é de melhor, mesmo quando tudo parece não ter solução. Luizinho, eu não entendi. Quando tudo parecer que não tem solução, parece que não tem mais jeito, aquele problema que está na minha vida não tem solução, não me encontro, não ajudo, não tem mais para quem socorrer. O Senhor tem um bom resultado para aquilo. O Senhor tem uma mediação para o seu problema. O Senhor tem o que é necessário para que aquilo seja resolvido. E vou além. Se o propósito de Deus naquele problema que você tem não for a solução imediata, o Senhor vai estar sempre com você, te capacitando a enfrentá-lo, seja ele qual for, a ponto de você glorificar a Deus por aquilo que está acontecendo na sua vida. Já parou para pensar nisso? Aquele pessoal que tem carro e que dirige carro, lembra de ter batido o carro um dia? Um dia você deve ter batido. Eu acho que praticamente todo mundo que dirige deve ter batido um carro um dia. Parece que você bateu o carro justo naquele dia que você não podia, que você precisava do carro, que você tinha um compromisso, que algo precisava ser resolvido e você precisava ir, e você não vai mais, e o como eu faço, o porquê que aconteceu isso comigo agora, por que Deus permite isso acontecer? Por que meu filho, de repente, resolver ser mal criado comigo quando eu fui chamar a atenção dele, ou quando eu fui conversar com ele? Poxa, eu sou amoroso, eu quero o bem dele, eu estou tentando me relacionar com ele, trazendo aquilo que é importante com isso para ele. Por que ele faz isso comigo? Deus está trabalhando nas nossas vidas, nos capacitando a entender ou a vivenciarmos situações difíceis, porque isso trabalha nas nossas vidas a dependência do Senhor, a confiança no Senhor, a certeza de que Ele vai derramar sobre as nossas vidas o que Ele tem de melhor. O bom resultado, a vitória, a nossa necessidade, o Senhor vai
estar trazendo. Deus ainda é um Deus de milagres. Você acredita nisso? Porque se você não acredita nisso, querido, me desculpa, pode ir embora. Está no lugar errado. Se você não acredita de que o Senhor cuida de você e está pronto a agir na sua vida, independente das circunstâncias que estejam acontecendo, queridos, dá para entender essa situação? Dá para entender isso? Eu estou na presença do Senhor, desfrutando do cuidado dEle. Eu estou vivo no Senhor, olhando para aquilo que Ele tem preparado para mim. Deus é um Deus de milagre, e eu não posso esquecer disso. Eu não posso deixar que isso mude o meu entendimento, que isso falte no meu modo de viver. O Senhor, quando entra por aquela porta, Ele encontra um homem deitado na sua maca, sofrendo, com necessidades. E o Senhor sabia o que ele queria, e o Senhor olha para ele e diz o seguinte: você quer ser curado? João 5,6, por favor. Quando Jesus viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou àquele homem: você gostaria de ser curado? Já parou para pensar nisso? O Senhor olhando para você no momento certo, na hora que Ele tem preparado, Ele olha para você e falou: você quer que eu trabalhe na sua vida? Você quer que eu olhe para a sua necessidade? Você quer que eu haja nesse momento, nessa situação, nessa circunstância? Já pensou isso? Que delícia! Eu frente a frente ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor no meu rosto, nos meus ouvidos, e dizendo: eu quero te trazer o melhor, eu quero transformar a sua vida, eu quero solucionar o seu problema. Foi isso que aconteceu. Cadê meu óculos? Está aqui. Quando o Senhor diz ao paralítico: você quer ser curado? Existe uma informação muito importante que precisa ser entendido nesse contexto. A compaixão de Jesus e o seu conhecimento das necessidades mais profundas do homem uniram-se para produzir essa pergunta àquele homem. A compaixão do Senhor, o entendimento daquilo que nós necessitamos, das necessidades que Ele tinha, fizeram com que o Senhor fosse cirúrgico na sua palavra, na sua pergunta, no aproximar daquele homem. A pergunta do Senhor para aquele paralítico parece até estranha, né? Eu estou vendo que o cara é paralítico, que o cara está com necessidade, que o cara tem problema, e eu falo para ele: você quer ser curado? Não, não é. O Senhor estava demonstrando àquele homem que Ele sabia das necessidades dele, sem nunca tê-lo visto. O Senhor estava provando àquele homem que conhecia da sua luta, do seu problema, da sua necessidade, que durava mais de 38 anos, e era chegada a hora do Senhor agir na vida dele. O Senhor sabia que aquele homem estava num momento difícil, de luta, de dificuldade, na miséria, sozinho muitas vezes. E o Senhor olha para ele hoje e diz: eu quero agir na sua vida. Querido, o Senhor talvez esteja tocando no seu coração e querendo fazer a mesma coisa. Talvez você não esteja sentado num canto paralítico, mas o seu coração está doente, o seu coração está machucado, a sua relação está estremecida com alguém, a sua necessidade, a sua luta parece insuportável, e o Senhor está dizendo para você hoje: eu quero agir na sua vida, assim como eu agi na vida daquele paralítico. Você quer ser curado, porque Ele conhece cada ponto da sua vida, cada momento, cada circunstância. Ele conhece as suas atitudes, o seu pensamento, o seu sentimento. Tem mais, Ele sabe o que você fez de certo e de errado hoje. Ele sabe como você passou o dia de hoje e te trouxe hoje aqui. O Senhor sabe o momento certo de agir nas nossas vidas. O Senhor sabe como agir nas nossas vidas.
O Senhor tem poder para agir nas nossas vidas. A resposta daquele homem ao Senhor nos dá três situações muito importantes. Olha o que diz o verso 7. O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém chega antes de mim. Três lições, três situações muito importantes nas nossas vidas e na vida daquele homem que precisam ficar marcadas no nosso coração, para que nós possamos estar sempre atentos à ação de Deus em cada um de nós. Primeira delas: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Essa afirmação daquele homem, daquele paralítico, mostra o estado de abandono em que ele se encontrava. No meio de tanta gente, não havia uma pessoa próxima a ele, com quem ele pudesse compartilhar o dia, com quem ele pudesse dividir as suas lutas, com quem ele pudesse buscar seu alimento. Ele vivia da esmola, da ajuda de outras pessoas. Por isso, há 38 anos ele permanecia naquele lugar, porque sempre que a água era movimentada, alguém auxiliava outra pessoa a descer no lugar dele. Muitas vezes nós estamos como ele, sozinhos. Muitas vezes nós não temos ninguém ao nosso lado. Muitas vezes nós nos sentimos abandonados. Mas lembre-se, como na vida dele o Senhor conhecia, como na nossa vida o Senhor também nos conhece. E isso nos ensina a entender que eu não tenho condição, eu fisicamente estou abatido, emocionalmente estou quebrado, não tenho ninguém que me ajuda, mas eu posso confiar no Deus que transforma a minha vida. Ele confiava que uma força superior podia agir na vida dele, por isso ele estava ali há 38 anos, e essa força superior, num determinado momento, através da presença do Senhor, se apresenta a ele. Um homem amoroso, que cuida de nós, que está ao nosso lado, que nos direciona, nos ensina, nos capacita. Esse é o homem que se aproximou daquele homem lá. Esse é o Senhor em quem nós precisamos confiar. Você pode ter certeza que o Senhor virá ao seu encontro, assim como ele foi ao encontro daquele paralítico. Eu tenho praticamente certeza que você não vai esperar 38 anos não, querido. Mas talvez aquela bênção que você quer vai demorar um pouco. Mas o Senhor faz isso para que nós aprendamos a depender dEle. O Senhor faz isso para que nós aprendamos a viver debaixo do cuidado dEle, a confiar nele, a exercitar a nossa fé nele. O segundo ensinamento que nós vemos no texto é quando o homem diz assim, na resposta: mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Imagina a situação, 38 anos aguardando, a água é movimentada, eu me esforço, eu ponho a mão na beirada do tanque. Quando eu dou conta, outro já está ali dentro. É hoje, a água se mexeu, eu estou do lado do tanque, eu vou pular. Outro já pulou. É hoje. Não deu certo. É hoje. Não é agora. Mas aquele homem se manteve firme na sua fé, na esperança de que aquela água, que o mover daquela água poderia modificar a sua vida. E nós precisamos nos manter firmes como esse homem, queridos, na esperança, na certeza, na confiança de que o Senhor está conosco. No momento certo, você vai ser restaurado pelo Senhor. O Senhor conhece o seu esforço, o Senhor conhece a sua dedicação, o Senhor conhece o seu modo de vida, o Senhor sabe
quando você tem sido sincero com Ele ou não. O Senhor sabe quando você se aproxima dEle por interesse ou por amor. O Senhor sabe quando você pede alguma coisa por necessidade pessoal ou por ser entendimento de que essa é a vontade de Deus. O Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor sabe o momento certo de agir na sua vida. Por isso confie no Senhor. Mantenha-se firme no Senhor. A persistência é o tamanho do seu sucesso. Se você adaptar essa frase à sua vida como um cristão, a persistência é o tamanho do meu milagre. Eu preciso ser persistente como aquele homem, fiel ao Senhor, determinado ao Senhor, buscando ao Senhor, confiando no Senhor, descansando no Senhor. Caso você não faça isso, posso fazer nada. Ninguém pode fazer nada por você. As bênçãos do Senhor sobre a sua vida, a ação do Senhor sobre a sua vida, está intimamente ligada ao seu modo de vida, à sua fé, à sua confiança, ao seu relacionamento, à sua dependência, ao fato de você buscar no Senhor, de você estar dia a dia entendendo a palavra do Senhor na sua vida. Porque as coisas acontecem da seguinte forma: o Senhor nos ensina, nós aprendemos, guardamos esse ensinamento no nosso coração e na nossa mente, mas não para por aí. Esse ensinamento precisa ser gerado em ações, em atitudes, e essa geração de ação e atitudes é fruto da ação do Espírito Santo na minha vida. Eu sei o que é bom, o Espírito Santo me capacita a fazer, e o terceiro e mais importante, eu faço. Já parou para pensar nisso? Essa é uma relação nossa com o Senhor. Eu sei o que eu preciso fazer, a palavra de Deus me ensina. Eu aprendo isso. Isso é frutificado e gerado no meu coração através da ação do Espírito Santo. E esse frutificar gera ações da minha vida. E eu coloco em prática. Quando eu coloco em prática, o Senhor me abençoa. O Senhor frutifica na minha vida. O terceiro ensinamento, e terceiro aprendizado que nós vemos na resposta desse paralítico, é que a resposta dele não respondeu nada do que o Senhor perguntou. Parou para entender isso? Qual foi a pergunta que o Senhor fez a ele? Você quer ser? Qual foi a resposta dele? Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água é agitada. Alguém sempre chega antes de mim. Você já parou para pensar, ou você já percebeu isso na sua vida? Que muitas das bênçãos não são derramadas na sua vida, porque você não responde ao Senhor o que realmente Ele te perguntou? Porque você não tem vivido da forma que o Senhor tem estabelecido para você? Você não tem buscado conhecer o que o Senhor tem para você? E aí? É por isso que as coisas não acontecem na sua vida, porque você sempre prioriza aquilo que você quer, aquilo que você busca, aquilo que você acha que é certo, aquilo que você entende que é o melhor. Essa era a situação do homem. O Senhor perguntou: você quer ser curado? Ele estava tão envolto naquela situação que a resposta dele não tinha nada a ver, era simplesmente ter dito ao Senhor: quero. Essa resposta transmitiria o que ao Senhor? Que a fé dele estava baseada naquele homem, que poderia modificar a vida dele. Muitas vezes, queridos, nós não respondemos ao Senhor como Ele quer, nós não respondemos ao Senhor o que Ele tem mostrado a nós, nós não fazemos aquilo que Deus tem colocado na minha vida, na sua vida, por isso você não experimenta o que Ele tem de melhor para você. O Senhor, quando olha para aquele homem, Ele foi além da simples cura física. O Senhor
estava preocupado com a vida espiritual dele, com o futuro dele, não na terra, mas no futuro, lá no céu, no momento em que ele fosse se encontrar com Deus. Muitas vezes nós estamos tão atentos àquilo que é necessidade pessoal nossa, que nós não conseguimos entender o porquê Deus faz certas coisas nas nossas vidas, porque certas provações, certas lutas, certas necessidades se abatem sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Senhor está trabalhando a sua vida, o Senhor está te capacitando, o Senhor está te ensinando. Então, querido, muitas vezes você precisa estar atento ao que o Senhor está te mostrando como vida, como existência, como correto de ser feito, de ser dito, de ser vivido, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Lembra do versículo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós muitas vezes focamos naquele momento, no que é pontual, no que está aqui na minha frente, no que está aqui, ó. E o Senhor está preocupado lá na frente. O Senhor está trabalhando na sua vida lá na frente. O milagre do Senhor está lá na frente. O que acontece aqui são apenas consequências da ação dele na sua vida. Toda ação de Deus, na minha e na sua vida, vai muito mais além do que o momento que nós estamos vivendo. Toda ação de Deus, na minha e na sua vida, vai muito mais além do que a luta que você vive hoje, do que a necessidade que você tem hoje, do que o plano que você está arquitetando na sua cabeça, de melhoria de vida, de conquista. Essas coisas são consequências da ação de Deus na sua vida. O verso 8 e 9 diz o seguinte: Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, ele pegou a maca e começou a andar, uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. A parte do sábado você esquece, vai entrar todo aquele contexto de que o Senhor trabalhou no sábado, isso para nós não interessa, mas o Senhor agiu, o Senhor modificou a vida dele. Depois de muitos anos, vou repetir para você se você ainda não entendeu, depois de 38 anos, aquilo que aquele homem esperava acontecer na sua vida, aconteceu. Depois de uma vida de sufoco, de dificuldade, de necessidade, finalmente a bênção do Senhor se derramou sobre a vida dele. O paralítico do Tanque de Betesda levantou, foi curado e recebeu naquele momento a bênção do Senhor sobre ele. E nós vamos olhar um pouquinho mais à frente, depois não precisa ver agora, mas se você olhar no verso 14, o Senhor encontra com esse homem no templo, e o Senhor olha para ele e diz o seguinte: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Lembra do que eu falei? O Senhor age nas nossas vidas lá na frente. O Senhor faz as coisas na nossa vida para que o futuro seja transformado em bênção. A palavra do Senhor àquele homem, e mais importante, não foi a cura, mas foi a restauração dos seus pecados, foi o perdão dos seus pecados. Diferente de nós hoje, que já temos os nossos pecados levados na cruz, quando o Senhor morreu, naquele momento era pontual, era de cada um, e o Senhor estava preocupado naquele homem, da sua vida, do seu modo de vida. Não peques mais, vá e viva. Mas o Senhor começa esse desafio na vida daquele homem, trazendo ao seu coração a bênção que ele tanto queria. Diferente daquele homem que esperava no poço o seu milagre, hoje nós sabemos onde encontrar a bênção que nós precisamos. Hoje nós sabemos onde encontrar o milagre que está faltando nas nossas vidas. É no Senhor, é na ação do Senhor, é na fé que nós temos no Senhor, é na dependência que nós precisamos ter no Senhor, é numa vida baseada naquilo que Ele tem nos ensinado. Caso contrário, vai ser mais um dia, vai ser mais uma semana,
e vai ser mais um domingo que você vai voltar aqui na igreja e a palavra do Senhor vai ser entregue a você e você vai ser desafiado a confiar no Senhor através de um milagre que aconteceu naquele homem, naquela mulher, naquela circunstância que envolveu o confiar em Deus. E a sua vida vai ser sempre assim, mais um dia, mais um dia, mais um dia. E o propósito de Deus para nós é um dia, um dia, um dia. Viva um dia de cada vez. Desfrute do que o Senhor tem reservado a você hoje. Desfrute do que o Senhor tem preparado para a sua vida hoje. Se relacione com Ele hoje. Declare confiar nele hoje. E seja ricamente abençoado. Para finalizar, eu quero que você relembre algumas coisas que nós vimos até agora. Assim como o homem no tanque de Betesda, aquele paralítico, nunca perca as suas esperanças. Sempre continue firme na sua fé no Senhor. Sempre continue buscando ao Senhor. Acredite que Deus pode renovar cada dia, a cada momento, as suas forças. O Senhor pode a cada dia, a cada momento, tirar do seu coração o desejo de desistir, de abandonar, de largar aquela luta que você tanto tem enfrentado. Porque você não luta mais sozinho, mas é o Senhor quem luta por nós, é o Senhor quem age as nossas vidas. O seu milagre, querido, eu não conheço, mas o Senhor o sabe. O seu milagre, a sua necessidade, eu não sei, mas o Senhor o sabe. Por isso, seja persistente, caminhe com o Senhor, ande com Ele. Lembre-se, Jesus não desistiu de você na cruz. Por que nós vamos desistir dele agora? Você só está aqui hoje, porque Jesus Cristo morreu na cruz por você. Você só está aqui hoje, porque o amor de Deus foi tão grande, a ponto de mandar o Filho dele vir à terra e morrer por você. E eu quero que você entenda que ele não veio morrer por nós, ele veio morrer por você, porque você vai prestar conta da sua vida, não sou eu. O Senhor veio morrer por mim, porque eu vou prestar conta. Então eu quero que você entenda isso. A oportunidade que Deus está te dando de não esmorecer, de não se deixar derrotar, de não abandonar, de confiar, de estar sempre firme no Senhor, permanece no seu coração. Você não está sozinho, o Senhor caminha com você do seu lado. O seu milagre está no Senhor, a ação de Deus está sobre a sua vida. Não desista dele, a sua fé norteia a sua atitude, a sua confiança no Senhor transforma o seu dia a dia. Se você não entende isso, você vai sofrer a cada dia, e diferente do mundo, você vai sofrer mais que o mundo, porque o mundo não acredita em Deus, o mundo não sabe que Deus existe, então para eles tudo é acaso. Mas nós sabemos quem é Deus, nós sabemos do amor de Jesus Cristo, e quando nós não caminhamos com Ele, quando nós não fazemos o que Ele tem nos ensinado, a nossa mente, o nosso coração e a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nos cobra, nos exorta, nos cutuca, nos chama a entender que algo precisa acontecer. Amém? Feche seus olhos, querido. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. O desafio foi lançado. Em quem você confia? Aonde está a sua fé? Como você tem vivido cada situação do seu dia a dia? Como você tem enfrentado as lutas do seu dia a dia? Não se preocupe com o tempo, apenas confie no Senhor. Pai, nós te agradecemos porque a certeza de estarmos na tua casa invade o nosso coração. A certeza de que o Senhor está conosco tem sido mostrada a cada momento, a cada um de nós. Pai, que a nossa fé, que a nossa confiança, que a nossa persistência esteja sempre firmes nos teus caminhos, na tua vontade, no teu desejo para cada um de nós. Que o seu milagre reservado à minha vida, que o seu milagre reservado à vida dos meus irmãos,
seja completado segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Caminha conosco, ó Deus, nos ensinando a cada dia, confiarmos no Senhor e depositarmos no Senhor a nossa fé e a nossa resistência a tudo aquilo que tenta nos afastar do Senhor, em nome de Jesus, amém.